Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o Sermão do Monte. E hoje nós chegamos no capítulo 5 do livro de Mateus, onde leremos os versículos 13 a 16. E eu digo a você que é importante você ter em mãos a sua Bíblia para poder nos acompanhar nesta leitura que faremos daqui a pouco. Importante também orarmos a Deus para que Ele nos oriente nesse estudo. E eu convido você para fazer isso comigo nesse instante. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo, que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Abençoa a cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura, que se encontra em Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. São palavras de Jesus. O texto sagrado nos diz o seguinte: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. No Sermão do Monte, Jesus fala da justiça que permeia o reino de Deus. Era uma justiça que deveria superar a justiça externa dos escribas e fariseus. Para enfatizar esse fato, Jesus demonstra por meio das bem-aventuranças como era essa justiça. Com esse sermão, ele estava ensinando que o povo de Deus, os súditos do reino, deveriam viver por meio do seu relacionamento com Deus, com reflexos sobre o próximo. Nos versos 13 a 16, Jesus usa as figuras de sal e luz para caracterizar os cidadãos do reino. Ele ressalta o tipo de influência que aqueles que haviam se tornado seus verdadeiros discípulos deveriam ter no mundo. Essas analogias se aplicam tanto aos discípulos que o ouviam naquele tempo, quanto nos crentes de hoje, que são cidadãos do reino. Vemos nessas figuras de sal e luz quem somos e o que devemos fazer como súditos do reino. Essas figuras são usadas para mostrar nosso propósito e engajamento no mundo como povo de Deus. Jesus nos ensina como os valores do reino devem se manifestar em nossa vida diária. O governo de Deus na vida de seu povo é revelado não apenas, ou melhor, naqueles cujo compromisso com ele os capacita para servir como sal e luz, expressando através de ações uma justiça interior verdadeira. Jesus nos ensina como os valores do reino devem se manifestar em nossa vida diária. O governo de Deus na vida de seu povo é revelado naqueles cujo compromisso com ele os capacita a servir como sal e luz, expressando através de ações uma justiça interior verdadeira. O que é realmente importante é a maneira como os valores do reino encontram expressão em nossa vida diária. Mais precisamente, o que essas analogias com o sal e a luz nos ensinam é o que veremos a partir do próximo quadro. Quando examinamos o contexto histórico e cultural do tempo em que Jesus nos apresentou esse sermão, o Sermão do Monte, destacamos 3 pontos quanto ao uso do sal. O primeiro ponto é que ele era um item relevante na economia. Naqueles tempos, o sal era considerado como moeda. Muitas vezes, o governo romano pagava o soldo dos seus soldados com certa quantidade de sal. É daqui que vem a palavra salário, sal, salário.
Além disso, o sal, juntamente com o vinho e o azeite, era considerado como um ativo, como um bem. A pessoa que possuísse certas quantidades desses produtos era vista como uma pessoa próspera. Segundo ponto, em termos do contexto quanto ao uso do sal, é que ele era usado como conservante e como tempero de alimentos. Como não havia refrigeração, o sal era usado para conservar a carne de animais abatidos, peixes e outros produtos. Terceiro ponto relevante quanto ao uso do sal. O sal nem sempre era puro, dada a sua origem. Naquela região, uma das fontes de sal que se obtinha o sal era o Mar Morto. Parte desse sal do Mar Morto se formava à noite nas margens rochosas desse mar. Outra fonte eram as escavações em minas de sal. Muitas vezes, dependendo do lugar de onde era retirado o sal, ele aparecia misturado com outros minerais, incluindo o gesso. Se a presença do gesso fosse excessiva, o sal perdia o seu sabor e sua capacidade de salgar, dada a impureza da mistura. Será que, além de Jesus ter usado a figura do sal de forma simbólica em seu Sermão do Monte, há outros casos nas Escrituras? Em resposta a essa pergunta, aprendemos que, no contexto bíblico, o sal era usado de várias maneiras. Uma delas era representar ilustrações ou símbolos de princípios espirituais. A seguir, alguns casos interessantes sobre esse uso. O primeiro caso, quando a terra está cheia de sal, a vegetação não cresce, o que faz com que, em algumas passagens bíblicas, essa condição seja usada como símbolo de desolação e de esterilidade. Segundo caso, dadas suas qualidades purificadoras e antissépticas, o sal tornou-se símbolo de amizade, fidelidade ou aliança entre pessoas e nações. Por exemplo, nas Escrituras, o sal indica aliança entre pessoas e Deus também. Sem o sal do caráter cristão, os relacionamentos tendem a se deteriorar. Em Marcos, no capítulo 9, verso 50, por exemplo, Jesus usa esse conceito quando diz: tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Terceiro caso, símbolo de pureza. Como o sal era conhecido por impedir a deteriorização dos alimentos, ele é usado nas Escrituras como símbolo de pureza. Dados esses e outros simbolismos, o que Jesus pretendeu nos dizer quando afirmou que o crente deveria ser o sal da terra? No próximo quadro, vemos que, no contexto do versículo, terra refere-se à humanidade, ao mundo e à sociedade. A declaração "vocês são o sal da terra", em Mateus 5,13, não apenas descreve o que os crentes devem se tornar, mas ensina também o que acontece quando há falta de sal no mundo. O uso da figura do crente ser o sal da terra aponta para o fato de que o mundo abandonado a si mesmo se deteriora. Assim como a carne deixada ao tempo estraga e cheira mal por conta das bactérias, Satanás e a humanidade pecadora mantêm-se agindo para arruinar todas as sociedades. Ser o sal da terra aponta para o fato de que a sociedade apodrece a menos que os crentes espalhados pela terra se mobilizem sendo sal, refletindo o caráter de Jesus na sociedade. A visão de que o ser humano instruído e bem-intencionado sozinho consegue resolver o problema do mal na sociedade é uma ilusão e até antibíblico. As guerras constantes com suas atrocidades e a violência que campeia nas cidades são prova disso. Poderão ocorrer melhoras parciais e localizadas, mas, no geral, o mundo não está melhorando, apesar de seus muitos programas sociais e ideologias.
Independentemente de suas descobertas científicas, sua capacidade de prolongar a vida e de torná-la mais confortável, nossa sociedade piora cada vez mais. O que a Bíblia nos ensina é que o mundo jaz no maligno e é pecaminoso. A sociedade só poderá ser definitivamente melhorada pela força preservadora da graça de Deus. Diante desse quadro, o que podemos fazer como cristãos? A primeira coisa é que, em nossa sociedade, devemos ser uma força comprometida com o certo. Podemos fazer isso nos contrapondo à dinâmica que resulta na decadência moral, espiritual e política do mundo que nos cerca. Isso significa envolvermos-nos em nossa sociedade pelas maneiras disponíveis para desacelerar a decadência moral ao nosso redor. Mas de que maneira? Como indivíduos ou de forma institucionalizada? Certamente como indivíduos, sendo bons cidadãos, começando por votar corretamente, além de procurar atuar na sociedade de alguma forma. Você pode, por exemplo, contribuir com cestas básicas, com bolsas de estudo para alunos carentes. Em nossa igreja, por exemplo, temos o Instituto Vitória de Ensino e Assistência Social, que promove esse tipo de ação. Se você tiver interesse, visite o site do Instituto, ivt.org.br. Segunda coisa que podemos fazer como cristãos, ter nossa vida apontando para Jesus como solução. Como indivíduos, devemos ser uma referência positiva no meio em que estivermos, testemunhando de Cristo através de nossa conduta correta e através de palavras verbalizadas ou escritas, quando isso for possível. Terceira coisa é cuidarmos para não sermos sal insípido. Jesus chama nossa atenção para a possibilidade do sal ficar sem sabor. Mas como evitar isso? É o que veremos no próximo quadro. Como povo de Deus, somos o sal da terra, mas há o perigo do sal se tornar insípido. Quando isso acontece, ele se torna inútil. Ao abordarmos essa questão, vem-nos à mente duas perguntas. A primeira é: como o sal perde sua capacidade de salgar? Segunda pergunta: qual é a analogia espiritual envolvida e o significado do sal insípido na vida do crente? Vamos às respostas. Como o sal se torna sem sabor? Como mencionado anteriormente, o sal era retirado do Mar Morto ou era escavado em minas de sal. Isso significa que muitas vezes ele era impuro, porque se misturava com vegetais, resíduos e outros minerais, notadamente o gesso. Era um problema de adulteração ou contaminação do sal. Com isso, ele perdia seu caráter salgado, seu sabor e sua eficácia ou a sua possibilidade por causa da adulteração. Então, o que exatamente Jesus está nos dizendo? Qual a analogia espiritual e o significado do sal insípido na vida do crente? Assim como o sal físico podia ser contaminado com outros elementos da terra, o sal, no sentido figurado ou espiritual, pode também se tornar insípido, sem gosto e inútil. Isso ocorre quando o crente se contamina com as coisas do mundo, que o levam a colocar Deus em segundo plano. Com isso, ele perde sua salinidade ou caráter cristão. A contaminação ocorre por diferentes formas, notadamente através do mundanismo. Nesse caso, a vida do crente é contaminada pelas coisas do mundo, seus valores e seus sistemas de crenças. O mundanismo existe quando alguém procura lidar com sua vida sem levar Deus em conta, em termos de confiança, dependência dele e princípios bíblicos. Se o sal se tornar insípido, como restaurar seu sabor? Nos tempos antigos, era difícil, se não impossível, separar o sal das substâncias da terra, especialmente remover o gesso misturado a ele. Da mesma forma, sem a intervenção divina ou o poder da palavra de Deus, é impossível o crente se manter separado da contaminação do sistema mundial.
não temos como separar o gesso do mundo de nossa vida por nossas próprias habilidades e processos, a não ser se estivermos em comunhão com o Senhor, vivendo em sua palavra. O caráter de salinidade do crente é produzido e mantido por meio da comunhão com Cristo. Isso significa ter uma vida cheia da palavra e cheia do Espírito Santo de Deus, mas sempre atento para não ficar insípido. Nossa capacidade como crentes em cumprir o propósito de Deus, o propósito que Deus tem para cada um como sal da terra, depende da qualidade espiritual de nossa vida, ou seja, de nossa salinidade. No próximo quadro, como entender a analogia da luz no Sermão do Monte. Depois de usar a figura do sal para expressar a função dos súditos de seu reino no mundo, Jesus disse aos discípulos que eles eram luz do mundo. O que ele estava dizendo? Como os discípulos poderiam ser luz do mundo? O mundo que se mantém em trevas só experimentará luz genuína quando os crentes que compõem a igreja, o corpo de Cristo, se dispuserem a revelar Cristo e as verdades das Escrituras. Jesus usa duas ilustrações interessantes para mostrar a função do crente sendo luz. O ponto de partida da ilustração é que o mundo está escuro, em caos, em morte e frio, sem o Salvador, e por isso precisa de luz. Como nós lemos lá em Mateus 5, verso 14 e 15, o Senhor nos diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Jesus sinaliza o risco da luz dos crentes não se manter no alto da colina ou dela ficar escondida debaixo de um cesto, e com isso falharem em iluminar o ambiente onde estão. Deus nos fez lâmpadas em Jesus Cristo e ele nos deixou aqui no mundo para que pudéssemos emitir luz refletindo o caráter dele. Mas, por conta de prioridades erradas, apatia, materialismo e outros motivos, muitos crentes encobrem suas respectivas luzes, falhando nesse propósito. Jesus, porém, insiste em nos dizer para deixarmos nossa luz brilhar. No próximo quadro, uma pergunta de aplicação. Como o refletir a luz de Jesus se aplica aos crentes em geral? A primeira maneira é que, sendo luz, os crentes expõem as trevas. Enquanto Cristo estava na terra, ele expôs o falso ensino dos fariseus e escribas, bem como a corrupção que ocorria no templo. Isso também deve acontecer com os cristãos hoje. Os que forem crentes em Jesus devem lançar luz sobre práticas desonestas, fofocas, corrupção, racismo e outras práticas desse tipo. É possível que isso irrite pessoas, mas o crente não deve se sentir intimidado. Crentes em Jesus devem ser luzes éticas nas amizades, dentro da família, na empresa, na loja, dentro da faculdade, na administração pública e no governo em geral. Segunda aplicação, sendo luz, os crentes refletem luz. A luz que o crente reflete com sua conduta e testemunho, muitas vezes poderá mudar uma circunstância ou mesmo mudar a vida de alguém, pois a luz é mais poderosa que a escuridão. Na epístola de 1 Pedro, no capítulo 2, verso 12, lemos o seguinte: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus. Terceira aplicação. Sendo luz, os crentes podem ajudar outros a terem uma boa saúde espiritual. As plantas podem crescer em uma caverna escura, se forem expostas à luz. Além disso, sabe-se que a luz do sol ajuda o organismo humano a absorver a vitamina D, que é essencial para várias funções do corpo, incluindo o fortalecimento dos ossos. Essa vitamina melhora o sistema imunológico, fortalece as células de defesa do corpo. Esse mecanismo é uma boa analogia ao que os cristãos podem fazer.
no ambiente eventualmente escuro onde estiverem atuando. À medida que suas luzes brilharem, seus amigos, familiares e colegas de trabalho poderão se aproximar de Jesus e serem curados espiritualmente. Quarta aplicação: sendo luz, os crentes podem ajudar a despertar as pessoas. No verão, tendemos a acordar mais cedo por conta do nascer do sol. Da mesma forma, a luz refletida pela conduta dos crentes muitas vezes poderá despertar os que estiverem espiritualmente adormecidos. Quinta aplicação: sendo luz, os crentes podem aquecer aqueles que estão com frio. A luz não apenas ilumina, mas, em alguns casos, serve para gerar energia e aquecer. Sendo luz, os crentes poderão aquecer o coração das pessoas, levando-as a amar a Deus e aos outros. O impacto desse aquecimento positivo poderá levar outros a se arrependerem da amargura e da raiva, substituindo-os pela bondade e por uma melhor saúde emocional e espiritual. Ao amar, os crentes aquecem lares, locais de trabalho e comunidades. Muitas vezes haverá pessoas que se dirigirão para eles, procurando companheirismo, conforto e encorajamento. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão e fazemos uma pergunta. O que Jesus quis dizer com sal perdendo seu sabor ou salinidade? Vimos que no mundo antigo o sal frequentemente se misturava, tornando-se menos salgado e impróprio para a alimentação. Esse sal impuro não poderia ser jogado em um campo ou jardim, pois mataria a vegetação. O que acontecia era jogá-lo em uma estrada ou caminho, misturando-se à terra, sendo pisado por quem passasse por ali. Aplicando esse paralelo, podemos dizer que um verdadeiro crente não pode perder sua natureza essencial como sal, uma vez que o Espírito Santo habita nele. No entanto, o crente na qualidade de sal poderá perder sua eficácia caso se misture ao mundo. Usualmente, esse processo ele começa com a amizade com o mundo. Mas note que Tiago, no capítulo 4, verso 4, nos diz o seguinte: vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Se o crente se misturar com padrões que não são de Deus, ele deixará de ser sal da terra. O amor às coisas e aos padrões do mundo afasta as pessoas de Deus. Ao se deixar misturar com padrões e princípios que não são de Deus, o crente tenderá a perder sua função como sal. Caso se torne contaminado com o mundo, o crente se tornará insípido, perdendo sua função de ser o sal da terra. Como o sal contaminado não pode ser jogado em um campo ou jardim sem matar a vegetação, os cristãos nesse tipo, que vamos chamar de cristãos mundanos, acabam se tornando agentes do inimigo, até promovendo o pecado. Em vez de atrair pessoas para Deus, eles afastam as pessoas de Deus. Esses cristãos acabam promovendo o pecado não apenas no mundo, mas também até dentro da igreja. Jesus chama nossa atenção em Mateus, no capítulo 12, verso 30, quando diz: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. O sal que se tornar insípido ou a lâmpada que deixar de iluminar representam os crentes que estão tendo uma vida cristã um pouco complicada. Com isso, eles atrapalham o crescimento do reino de Deus. Nosso desejo é que possamos ficar atentos às oportunidades de sermos sal da terra e luz do mundo. E que sejamos sempre cuidadosos para que a nossa salinidade não desapareça e nem nossa luz refletida a partir de Jesus venha a se enfraquecer e apagar. E você, como está a sua salinidade e como está sua luz refletida de Jesus? Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, lembre de dar o seu like, lembre também de marcar o sininho para que você se inscreva em nosso canal e possa receber notícias
quando colocarmos um novo estudo. Deixo com você um grande abraço, lembrando que no próximo quadro você também pode ver o plano de estudos de todo esse trimestre que nós estamos desenvolvendo sobre o Sermão do Monte. Um grande abraço.